coração. Oh, histórias da missão. O que leva um jovem de apenas 18 anos a abandonar tudo o que conhece por um chamado de 24 meses? Bem-vindo a mais um episódio de Histórias da Missão. Eu sou a Karina e estarei aqui com vocês hoje. Mas antes da gente ouvir as histórias que esse convidado tem pra gente, eu vou falar do nosso patrocinador, que é a Zaione Cosméticos. Você que é amante de perfumes, descubra mais uma oportunidade incrível de gerar uma renda extra. Revenda perfumes de alta fixação, inspirados nas fragrâncias importadas mais desejadas. E garanta 200% de lucro. Junte-se a uma marca consolidada com mais de 5 anos no mercado e uma rede com mais de 100 mil consultores em todo o Brasil. Mas também já está fora do Brasil. Muito obrigada, Zaione Cosméticos, por estar conosco nesse patrocínio e nessa ajuda desse podcast. E queremos convidar você que está assistindo o nosso podcast, que tem uma história pequena, curta, que queira participar do nosso podcast, você pode participar do quadro Historinhas da Missão. Envie um vídeo para nós de até 50 segundos contando uma história da sua missão. Você pode enviar no nosso e-mail, historiasdamissão@gmail.com, ou pode também enviar no direct da nossa rede social, Instagram, que é podcast Histórias da Missão. A gente quer saber muito dessas histórias que tem para o nosso Brasil todinho. E agora eu quero apresentar para vocês o nosso convidado muito querido, um amigo muito especial. Ele já foi presidente de Quórum, bispo, presidente da Estaca Piracicaba e hoje ele é presidente do Quórum de novo, Fernando Mendes. Muito bem-vindo, Fê. Muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui, rever você, que não está morando mais na nossa cidade, mas que ainda mora no nosso coração. E vocês também sabem que moram no nosso coração, né? A gente tem um amor por sua família, eu e o Dani, que vocês sabem, que sempre foi uma relação muito boa, muito especial para nós. E se eu começar a falar, eu vou chorar. Pode chorar. Pode chorar? Pode. Fê, quem é você? Muito bom. Eu tenho 45 anos. Minha idade. Sua idade. A gente tá ali mas eu pareço mais velho. Você parece 20 e poucos. Ai, que bom. Eu já estou velhinho. Sou casado, pai de 4 filhos. Vitor, Giovana, Pietro e Camila. Mas tem uma outra lá de 4 patas. Que tem a Nala. E agora tem uma filha adotiva também, a Pamela. Que eu tô sabendo que tem. Com a gente, Que tem. E é uma filha do coração, né? Sou casado com a Carolina, né? A Carolina foi minha primeira namorada, foi a missionária que me trouxe para perto de Cristo, né? Sempre tive Cristo no coração, mas não conhecia o Evangelho de Jesus Cristo, né? Da forma que conheço hoje, e ela foi a pessoa que me trouxe, né? Para o que eu vivo hoje, né? Com coração, corpo, alma, né? Sou empresário, né? Tenho uma empresa de iluminação, uma fábrica de lustres também, a gente montou faz 2 anos. E é isso, um pouquinho sobre mim. Bom, a gente já sabe quem é ele, né? Agora, Fê, nesse tempo que a gente conviveu bastante tempo, a gente chegou até a ser sócios, né, Fê? Foi. Nós nos conhecemos bastante, conversamos bastante, e eu pude conhecer não só o Fernando, meu presidente de Estaca, inclusive foi ele que fez meu casamento, né, Fê? Foi isso mesmo, tive esse privilégio. A gente teve esse privilégio de você estar lá, nunca me esqueço, que foi tão especial pra gente. E eu sei que você era o único membro da sua família, né? A Cacá te apresentou o Evangelho, e como único membro da família, como foi enviar o chamado? Boa pergunta. Bom, a história é um pouco longa, vamos ver se a gente tem tempo. Pode contar, a gente está aqui para ouvir. Quando eu conheci a Carolina, começamos a namorar, em pouco tempo eu fui conhecendo sobre a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, né? Um pouco sobre a doutrina da igreja, sobre os ensinamentos, né? Fui aprendendo sobre as Escrituras. Eu nunca tinha lido a Bíblia como um registro histórico,
né? Não conhecia as histórias da Bíblia como eu aprendi a conhecer e a amar, né? Conheci o livro de Mórmon, né? Um outro testamento de Jesus Cristo, né? Aprendi que o Salvador Jesus Cristo se apresentou também aos povos da antiga América, né? Que chamou profetas nas Américas antigas, né? E que hoje nós temos 2 registros de escrituras, né? A Bíblia contando registro do povo do Oriente Médio e o livro de Mórmon falando sobre os antepassados dos astecas, dos incas, dos maias, né? E os profetas que Deus chamava entre esse povo. Nossa, só isso para mim foi um negócio, mas como assim, né? E aí fui estudar mais, aprender, e eu me lembro até hoje o dia em que meu pai tinha um Fusquinha, e era a época do Natal. Meu pai mora numa chácara, então no Natal sempre fica muita gente, meus primos. Eu tinha 15 anos, né? E eu ganhei da Carolina um livro de Mórmon, né? Estava estudando, lendo, querendo aprender, e estava exatamente lendo a passagem em que Cristo ressurreto visita os povos das Américas, né? E eu me lembro que aquele dia meu coração foi tomado de um sentimento de tanta alegria, né? Um sentimento de que aquilo era verdade, né? O que eu estava lendo, né? E aí eu quis conhecer mais. O tempo passou, com 18 anos eu me batizei na igreja, né? Conheci a igreja com 15 anos, me batizei com 18 anos, 3 anos depois. Demorou, enrolou a Cacá 3 anos. Não, na verdade a minha mãe, né? Por respeito à minha mãe. Ela tinha muita preocupação, né? O fato de eu ser muito novo, meu pai, minha mãe, eles pediram, né? Olha, a gente queria que você... eu entendo, né? Como pai, como mãe, talvez podiam pensar que estava misturando as estações ali, né? O namoro, sim, uma nova religião. Então, com 18 anos, já uma idade madura, eu quis me batizar, né? Na verdade, a sementinha foi plantada no seu coração e o sentimento germinou. Sim, né? E eu tinha certeza, muito rápido eu ganhei um sentimento de que aquilo era o certo a fazer. Mas por respeito aos meus pais, eu esperei até os 18 anos, né? E aí veio a dúvida, né? Puxa, um convite para fazer um trabalho missionário, ficar 2 anos fora. Meu pai, ele sempre foi uma pessoa muito dedicada ao trabalho, né? Teve muitos desafios, veio de uma família muito simples, né? De certa forma até pobre, em São Paulo, e ele se esforçou muito para estudar, para conseguir trabalhar. Trabalhou na Caterpillar aqui em Piracicaba a vida toda, 45 anos. Nossa, uma vida, né? Uma vida. E ele se empenhou muito para que a gente pudesse estudar em um bom colégio, para ter uma formação. Meu irmão tinha acabado de entrar na USP, fazer odontologia, e eu queria fazer direito, né? E o desejo do meu pai era que eu fosse para o mesmo caminho. Então havia ali um medo muito grande deles de que eu decidisse ser um missionário, né? E eu confesso que na época eu não queria, de jeito nenhum, né? E ficar 2 anos longe da Carolina na época, né? Falei, isso não é para mim não, né? Até um dia em que eu estava numa atividade da igreja, que eu que tinha programado, né, essa atividade, e o irmão que estava falando ali, ele passou um vídeo muito antigo. O nome é Chamados a Servir. Então mostra os missionários, né? Muito antigo esse vídeo, né? E aí eu estava ali naquela sala, e a hora que eu comecei a assistir o vídeo dos missionários, né, ensinando, meu coração de novo transbordou de desejo de falar, puxa, eu preciso fazer isso, né? Eu quero fazer esse trabalho. Eu nem sei como que isso aconteceu. Parece que foi um botão que mudou. Uma chavinha. Né? E eu me lembro que a Carolina estava do meu lado, eu olhei para ela e falei, eu vou para a missão, vou fazer esse trabalho. É o desejo do meu coração, né? Nossa, estou cheio aqui de alegria e querendo fazer isso. E então eu me preparei para ir. Mas eu sabia que eu ia enfrentar um desafio ali com os meus pais, né? A minha mãe, na época, ela estava com câncer, né? Estava doente. E eu tinha um desafio para, puxa, como que eu vou falar com eles? E eu tinha um amigo na faculdade, eu fazia publicidade. Você
você fez publicidade? Fiz publicidade. Tinha um amigo na faculdade que a gente sempre fazia trabalho juntos, né? Eu falei para ele, olha, próximo semestre eu não venho mais para a faculdade. Eu vou ficar 2 anos fora, fazer um trabalho então, você já estava missionário. Na faculdade, Já fazia faculdade. E aí chegou a época do Natal, férias, ele ligou em casa. E eu estava em São Paulo, minha mãe que atendeu o telefone, ela não sabia ainda dessa minha jornada, né? E ela falou, ele chamava Pablo, esse meu amigo. Oi, Pablo, tudo bem? Ô, tia Regina, tudo bem? Queria me despedir do Fernando, né? E ela falou, despedir? Você vai viajar, né? Aí ele falou, não é ele que vai ficar 2 anos fora fazendo um trabalho missionário, né? Tadinho. Ela desligou o telefone. E foi atrás de você. Né? E aí foi interessante o que aconteceu, porque ela foi até a loja da minha futura sogra na época, a mãe da minha esposa hoje, né? Você já trabalhava lá? Eu não. Não, eu não. Eu só estudava, né? Fazia publicidade. Mas ela foi até a loja e chegou muito brava lá, né? E aí ela falou para a Odete, a mãe da minha esposa, olha, fiquei sabendo que o Fernando está querendo fazer um trabalho missionário e você tem que tirar isso da cabeça dele. E a resposta da Odete foi muito sábia, né? Ela falou, Regina, eu nunca falei para o Fernando fazer esse trabalho porque eu sei que é contra o que vocês acreditam. Então eu não podia nunca incentivar ele a fazer isso. Mas eu também não posso dizer para ele não ir, porque daí é contra o que eu acredito. Porque eu acho que vai ser uma coisa boa para ele. Foi sensato. Foi sensato. Mas o que aconteceu depois, Karina, é que foi o verdadeiro milagre, né? Eu disse que a história era um pouco longa, vou tentar resumir. Eu nasci de 7 meses e tive meningite e pneumonia com 15 dias de vida. Por conta da meningite, os médicos... Você é de 7 meses com esse tamanho todo. Com esse tamanho todo. Por conta da os médicos não sabiam que era meningite, né? Isso foi em 1980 e eu tive 3 paradas cardíacas. E na terceira parada, a minha mãe, nas outras 2, minha mãe que me trouxe de volta fazendo massagem cardíaca, né? Na terceira vez, ela não conseguiu e o médico precisou dar uma injeção de adrenalina, né, no coração para voltar a bater. Ele falou para minha mãe, falou, olha, ele infelizmente não vai ter uma vida normal. Se ele não falecer, que é o que pode acontecer, ele vai ter uma deficiência mental muito forte por conta da falta de oxigênio no cérebro, né? Minha mãe só me contou isso no aeroporto, no dia que eu estava indo para a missão. Fiz missão Belém, né? Que ano você serviu? Eu servi de 2000 a 2002. E ela me contou por quê. Ela falou que nesse dia que o médico disse isso a ela, faziam 7 noites que ela não dormia, né? Porque ela tinha medo que eu tivesse a parada cardíaca. E ela fala que ela dobrou o joelho no meio do quarto do hospital e falou, Deus, eu quero meu filho vivo. Independente se ele vai ter uma deficiência mental ou não, né? Eu quero o meu filho vivo, né? E aí passou um médico japonês no quarto e ele que descobriu que era meningite. Então ele começou o tratamento com a meningite e eu fui curado, não fiquei com nenhuma sequela, né? E aí o tempo passou, ela descobriu então que eu ia para a missão. E quando ela voltou dessa conversa com a Odete, ela fala que ela ajoelhou no quarto e falou, Deus, não deixa isso acontecer. Meu filho não pode ir para a missão, eu estou desesperada, estou com câncer, estou doente, né? E ela me contou no aeroporto que ela ouviu uma voz muito clara dizendo para ela. E é interessante, né? Porque talvez as pessoas podem dizer, mas isso é por conta da religião, por conta mas ela não tem a mesma crença que eu, né? E a voz disse o seguinte, né? Quando você me pediu para ele ficar vivo, eu deixei. E agora eu estou te pedindo ele por 2 anos da vida dele. Só isso. E você não quer me dar, né? E naquele momento ela contou essa experiência para o meu pai e eles compraram todo o meu enxoval. Só que foi interessante porque mudou a atitude de repente. Todo mundo não queria nem falar comigo, de repente ela pregou os botões da minha camisa umas 4 vezes. Nunca precisei pregar um botão na missão. Ela cuidou do enxoval, né? E
eu pude então ir para a missão. Foi assim a história, né? Eu não conhecia essa história. Eu ir para a missão. Essa história para mim foi muito profunda, porque durante todo o tempo na missão ela tinha câncer, né? Teve uma época que ela teve que ficar com uma bolsa de colostomia, ela passou muito mal, né? Mas ela foi firme e forte. Quando ela tinha alguma dúvida, ela orava de novo e Deus dava força e ela suportou até eu voltar. Tanto que ela conseguiu curar esse câncer, né? E viveu até os 64 anos, quando ela teve um outro câncer que levou ela embora, né? Mas foi assim a história. Mas mesmo nascido de 7 meses, o seu propósito já estava preparado. Estava preparado, né? Mas foi muito bom. A missão mudou minha vida. As experiências que eu tive mudaram minha vida, né? Eu aprendi a conhecer Jesus Cristo na missão. Vou dizer uma coisa para você. Eu ouço muita gente falando, né? Foi o melhor tempo da minha vida. Foi, né? Para mim foi o tempo mais difícil da minha vida. Eu imagino. Você ficar 2 anos. E era a próxima pergunta. Qual foi o tempo mais difícil da sua missão? Foi a missão. Por quê, né? Eu sabia que minha mãe estava aqui com câncer, lutando com a vida, né? Lutando pela vida, né? Lutando pela vida, e eu, né? Ficar 2 anos longe, mas eu entendia, né? O propósito disso. E a razão que eu entendi era porque eu queria devolver para Cristo o aprendizado que eu tinha ganhado. Eu vou te contar qual é. Meu pai e minha mãe, hoje depois da Carolina, porque agora minha esposa ocupou a maior parte do meu coração. Ai, que lindo. Mas depois dela, né? Talvez antes dela, né? Eles são pessoas maravilhosas. Meu pai é uma pessoa íntegra, uma pessoa... Eu não conheço um homem mais íntegro do que meu pai. E aí deixar eles, né? Por 2 anos foi muito difícil. Mas o que me fez fazer isso é porque, ao estudar as Escrituras, quando eu conheci a igreja dos 15 aos 20 anos, eu fui para a missão com 20 anos, porque eu precisei fazer o exército. Você serviu o exército, né? Dispensado. Não, precisei fazer o exército. Essa é uma outra história para um outro podcast. Mas eles são pessoas tão amorosas que, quando eu aprendi que a família pode ser eterna, né, e que eu teria os meus pais, não só por essa vida, mas pela eternidade, aí até mesmo enfrentar o câncer da minha mãe na missão fazia sentido, né, porque eu entendia que eu poderia ter ela não só por essa vida, mas pela eternidade, como eu sei que é o que vai acontecer. Não só ela, mas a minha esposa, os meus filhos, amigos que não são selados, mas são eternos, né? E então o propósito dessa vida fica muito diferente, né? Quando você entende, né? Que tem uma visão daí, é diferente a nossa visão, né? Eu falo também que a eternidade, para mim, os selados para a eternidade, me remete aos meus filhos que estão lá. E que essa esperança no coração, ela não é mais um grãozinho de mostarda, né? É uma certeza, né? É uma certeza. Que se a gente guardar os mandamentos e se nós formos parecidos com... Porque iguais a Cristo a gente não vai ser. Mas se a gente puder ser parecido com Ele, isso vai nos levar para essa eternidade, né? É verdade. Para o plano de felicidade. Isso faz diferença em tudo, né? Para a minha vida fez diferença na forma como eu continuei tratando os meus pais, e trato meu pai, que está vivo até hoje, com muito carinho. E forte, né? Forte, está bem. Um inventor maravilhoso. Professor Pardal. Exatamente. A forma como eu trato a minha esposa, os meus filhos, a forma como eu me relaciono no meu trabalho com os meus clientes, com os amigos que acabam se tornando as pessoas que vão até lá, né? Que agora está até virando tudo, né? um criador de conteúdo da viu? empresa, tá? A gente comentou essa semana aí, o Daniel. Tem sido bom, mas é isso, né? Então fez toda a diferença nisso e faz até hoje, né? Todos os dias, ao agradecer a Deus pela minha família, eu acho que eu tenho mais do que eu mereço, na verdade. A gente sempre Deus tem é bom mais, demais, né? O tempo todo, né? É isso mesmo. E nesse tempo de missão que você serviu lá em Belém, conheço algumas pessoas que serviram em Belém e sei que parece que chove de dia
Não, você toma uma chuva e nem precisa ir para casa trocar de roupa, porque o negócio já... Belém é chuva o tempo todo. É chuva o tempo todo, né? Mas não é uma área muito fácil, né? O norte do Brasil, principalmente em 1980, né? A gente está falando aí de... Não, 80 não, é 2000, 2000. né? Há 26 anos, 26 anos atrás, né? Mesmo tempo de missão do Daniel. E eu acho que é o mesmo tempo de missão do Daniel. E o que te marcou nessa missão? Meu presidente de missão, ele era muito bom, né? Ele ajudava muito a aprender sobre decisões. Por exemplo, quando a minha mãe ficou muito doente, uma época eu tinha 6 meses na missão, né? E eu me lembro até hoje que ele me deu uma folha de papel, né? Ele fez um risco no meio e falou: olha, escreve de um lado tudo o que vai acontecer se você voltar para sua casa antes do tempo, do outro lado o que pode acontecer se você ficar na missão, e pondera, né, a sua decisão. E então ele era muito amoroso, ele era alguém que ensinava a gente a pensar com as nossas próprias cabeças e sentimentos, né, a tomar decisões junto com Deus. Mas o que me marcou muito foram as pessoas, né? As pessoas, ele é uma delas, né? Quem foi seu presidente? Presidente Dom Léo Andrew. Presidente Andrew fez 7 missões no Brasil. Ele é um americano, ganhou cidadania brasileira. É mesmo? De tantas missões que ele fez aqui. Caramba. Né? Como presidente de missão, foi a segunda missão dele. Ele foi missionário aqui de 54 a 57. E depois presidente de missão. Alguém tão mais velho de missão assim olha, ainda. foi muito legal. Podemos marcar uma online. Ele faria. Ele faria? Opa, pode com certeza. Conversar Vou com falar ele. com ele. Vamos fazer. Mas ele se tornou um amigo, né? E me ajudou em muitas. Um exemplo, quando eu fui chamado presidente de estaca, ele era secretário da presidência da área. Ai, que legal! Né? Quando a Ademar Sagard veio para fazer as entrevistas... ele é da minha antiga estaca. Eu fui o último a ser entrevistado, né? Os bispos foram entrevistados, os membros do SUM. Eu era muito jovem, tinha 29 anos. E aí o Ademar Sagard falou assim para mim: tem alguém lá na presidência da área que não gosta de você. E ele falou muito sério, né? Eu falei: puxa, eu não conhecia até hoje alguém que não gostava de mim, né? E ele falou: é o seu presidente de missão, ele está servindo como secretário da presidência da área, né? E ele, o secretário da presidência da área, quando vai ter uma nova estaca sendo organizada, ele prepara os documentos para o 70 ou para o membro da presidência que vai fazer a entrevista. E ele preparou os papéis com o nome de todos os bispos, os membros do sumo conselho. E eu lembro que ele falou assim, ele falou para mim: eu não conheço nenhum desses, mas esse eu conheço, foi meu missionário. Ai, né? Que legal. Mas as pessoas, então, estava dizendo, né, além do presidente da missão, as pessoas que puderam ter as suas vidas modificadas, mudadas, né? Pela decisão de um jovem, né, de poder proclamar o evangelho, né? Então, por 24 meses, né? Por 24 meses. Fazer aquilo que o Salvador disse para os apóstolos, né? Assim que ele ressuscita, né? Ele fala: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide a todas as nações e pregai o evangelho, né? Batizando-as em nome do Pai, do Filho 16, e do Espírito Santo. Essa escritura tem porque eu acabei de ler essa escritura. A que eu gosto fica em Mateus 28. 28, 18, 20. Eu estou com ela aqui aberta. 28. Se você quiser ler. Aí, ó, é isso mesmo, né? Deixa eu vou ler daqui, pode ser? Porque está aberto aqui também. Está aberto aqui. Tá aqui, ó, Mateus 28. Mateus 28, ele diz: os 11 discípulos partiram para Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado, isso após sua ressurreição, né? E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E aqui eu vou fazer um parênteses, né? Por que Cristo disse isso? É-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu gosto de pensar hoje que, para mim, quando eu era um jovem decidindo ir para a missão, essa frase tem muito poder. Todos os desafios que eu vou enfrentar, e agora? Meus pais não vão me apoiar. Outros jovens talvez cada um tem o seu desafio pessoal. Mas ao pensar que o Salvador disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra,
Eu posso resolver na sua vida qualquer coisa que esteja sendo uma pedra de tropeço, um desafio, quer seja saúde, financeiro, o que quer que seja. Qualquer coisa, né? Mas aí ele fala, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E este último versículo, versículo 20, ele resume o que acontece na vida de todo missionário. Quando alguém é convidado a ir por todo o mundo, ensinar todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas, todos os mandamentos de Deus, isso muda a vida de qualquer pessoa. Minha mãe me fez essa pergunta, é a próxima parte que eu posso te falar. Quando eu voltei da missão, um dia eu estava no McDonald's com a minha mãe, e ela me falou assim, filho, valeu a pena deixar 2 anos da sua vida, sua namorada, porque quando eu voltei a Carol estava noiva de outra pessoa. Jura? Juro, essa é outra história. Nossa, a gente tem bastante história então. E aí ela falou, valeu a pena, né, deixar tudo isso e ir para a missão, né, 2 anos longe da sua família, né? E o que acontece, o que eu disse para minha mãe, eu falei, mãe, valeu, por quê? Na época eu tinha familiares que haviam se divorciado, né? E eu disse para ela assim, mãe, se 2 jovens batessem na porta dos nossos familiares ali que se divorciaram, né, que se separaram, e por causa dos ensinamentos que o próprio Cristo pediu que os jovens ensinassem, a guardar todas as coisas, ou seja, exercer a fé, o perdão, o arrependimento, viver a lei da castidade, viver a lei de não cometer o adultério, por exemplo, de um homem respeitar a mulher respeitar o homem, o trabalho, o dízimo, o dia do Senhor, todas essas coisas fazem com que as pessoas vão progredir nessa vida. E eu aprendi esses dias que progredir significa ter a capacidade de ouvir a voz do Espírito Santo e de Deus. Eu vou progredir quando eu consigo ouvir o que Deus quer que eu faça na minha vida. Olha que coisa fantástica. Fantástico. Isso não é um progresso financeiro. Não. Vai se tornar, porque quando eu consigo ouvir a voz de Deus, eu melhoro no meu trabalho, eu melhoro no meu relacionamento com a minha esposa, com os meus filhos, não é isso? Tudo melhora. Tudo melhora. Tudo. Então minha resposta para minha mãe foi, mãe, eu consegui fazer com que as pessoas conhecessem o que Deus espera delas. E aí a vida delas mudou. Teve pessoas que estavam se divorciando e que por causa do Evangelho de Cristo aprenderam a se amar novamente e salvaram o seu casamento. Teve jovens que estavam se perdendo por caminhos que não são bons, que essa vida traz, e que por causa do Evangelho, teve uma moça que ela era hacker, ela roubava dinheiro do Banco do Brasil. Sério? Sério. E quando eu conheci ela, ela ouviu, ela amou o Evangelho e ela falou, olha, eu tenho um problema, eu preciso confessar uma coisa, eu fiz uma coisa muito errada, né? E aí a história é longa, ela precisou corrigir, óbvio, o que ela fez. Mas essa moça se batizou, mudou de vida, ela conheceu um missionário retornado, se casou, hoje eles têm filhos, e ela me manda mensagens todo ano, né, de Natal, de Ano Novo. Mas então essa foi a minha resposta para minha mãe, né? Você acha que isso vale a pena, né? Então tem uma escritura que a gente gosta muito, né, que fala que se trouxeres apenas uma alma, única alma, quanta alegria você vai ter no reino dos céus. Imagina se a gente trouxer muitas almas. Muitas almas. Mas é isso, né? Na verdade, o que a missão fez por mim foi fazer com que esse propósito de trazer almas a Cristo fosse o propósito do resto da minha vida, né? Então hoje no meu trabalho eu procuro viver de forma que as pessoas possam ver um pouquinho da luz de Cristo nas minhas atitudes, né? Isso acredito que tem acontecido. Essa semana nós fizemos uma reunião familiar na quinta-feira e nós estávamos falando do Vem e Segue-me, né? De Enoque, né? E a gente falou exatamente sobre a luz de Cristo.
né? A gente fazendo a reunião familiar do Vem e Segue-me da semana, que é o nosso estudo semanal, e falando como sermos a luz de Cristo em meio a esse mundo, né? E você não vive só no mundo dentro da igreja, né, Fê? Você atende pessoas diariamente na loja, diferentes religiões, diferentes credos. E como eu também hoje, né, eu vou cada dia num lar, né, de famílias que às vezes não acreditam, às vezes vão na igreja, às vezes não vão na igreja, e as pessoas olham para nós e falam: nossa, você tem algo diferente, né? É verdade. É isso mesmo. Você falou do Vem Segue-me, o convite de para Enoque, de Deus para Enoque foi esse, foi né? esse. Anda comigo. Anda comigo. Né? Que é o tema desse ano dos jovens. Né? Como um jovem pode aprender mais a andar com Cristo do que dedicando 2 anos da sua vida para falar do Salvador? Nesse ponto que eu queria chegar. Não é isso? Exatamente. O convite de Deus para Enoque, né? Anda comigo. Acho que o jovem que decide, a outra escritura, né, que fala: aquele que deixar pai, mãe, tudo mais por amor ao meu nome, receberá 100 vezes mais e a vida eterna, né? É isso mesmo. Eu falo que o vazio que eu sentia de não ter servido uma missão tem sido preenchido a cada episódio, né? Eu sinto que quando eu escuto essas histórias, elas fazem com que eu me veja na missão de que vocês podem compartilhar essa história com outras pessoas. Então, essa é a minha missão, de levar as histórias de vocês para outras pessoas, né? Eu não tive histórias da missão, mas agora eu compartilho as histórias da missão com as pessoas. E tem uma citação que eu queria falar sobre o presidente Nelson, que ele disse, há 2 anos o presidente Nelson disse: afirmo categoricamente... Desculpa, gente, depois do Covid eu fiquei com esse problema de dicção, de lembrar. Afirmo categoricamente, pronto, saiu. Hoje que o Senhor pediu a cada rapaz digno e capaz que se prepare e sirva a sua missão. Para os rapazes santos dos últimos dias, o serviço missionário é uma responsabilidade do sacerdócio. Vocês, rapazes, foram reservados para esta época, em que a prometida coligação de Israel está em andamento. E para vocês, irmãs jovens, jovens e capazes, a missão também é uma oportunidade poderosa, porém opcional. Orem para saber o que o Senhor deseja e sirva a missão. E o Espírito Santo responderá em seu coração e em sua mente. Essa citação me fez pensar sobre a sua resposta, que ela veio assim, inundou o seu ser, né, naquele dia. Sim, sem dúvida. E eu não tenho dúvida sobre que a missão é algo que transforma as vidas, né? Eu sou muito grata por 2 missionários desistirem de tudo e por 24 meses eles me encontraram. E hoje, por eu ter dito sim, eu tenho a mesma visão que você da eternidade, né? Com o meu casamento, nós vamos fazer 10 anos de casado ano que vem, esse ano fazemos 9. E o quanto passaram tão rápidos, né? E o quanto com esses 10 anos me fez entender como é a eternidade. É uma preparação, que nós estamos aqui para uma preparação para a eternidade, né? Sim. Porque essa vida é só uma passagem, né? Eu falo que é uma viagem de trem, né? Ela tem o início e tem o fim, né? E a missão, né, a gente falou, eu comentei que foi uma situação difícil por conta do carinho à família. Não é fácil ficar 2 anos longe da família. E ainda num estado bem longe, né? Mas os amigos, né, os missionários que serviram comigo, até hoje a gente tem contato e é muito gostoso isso, né? As histórias que nós vivemos juntos, né? Eu tenho um deles, o Jimmy, ele mora nos Estados Unidos, e eu me lembro, né, quando eu recebi a notícia que a minha mãe estava doente, eu não consegui dormir. Foi a única noite na minha vida que eu tive insônia. Eu sempre dormi muito bem, né? E aquela noite era 4 horas da manhã, a gente dormia num beliche, eu dormia em cima e ele dormia embaixo. E eu estava acordado, né? E de repente ele bateu o pé embaixo da cama assim, né?
E eu olhei para ele e falei, você está acordado? Ele falou, cara, não consigo dormir pensando na sua mãe, né? Então, ele se tornou um grande amigo, né? Escreveu uma carta para minha mãe na época, né? Visitei ele algumas vezes lá nos Estados Unidos, a gente tem uma grande amizade, uma pessoa maravilhosa. E os outros missionários, né? Eu tive mais ou menos uns 10 companheiros na missão, e todos se tornaram bons amigos. As pessoas que a gente conhece, né, na missão se tornam bons amigos. Eu fui com a Carol, quando as crianças eram pequenas, a gente foi para Belém e passamos nas casas das pessoas algumas, né, que eu havia conhecido. E foi muito agradável rever as pessoas, né? Acho que é um sentimento muito bom. Muito bom, né? Dá para imaginar um pouquinho do sentimento daquilo que a Escritura fala, quão grande será a vossa alegria, né? Se trouxermos a mim muitas almas, né, no reino dos céus, né? Porque esse reencontro é muito agradável, né? E assim, você começa a reviver, né? Tudo aquilo que já aconteceu. No último podcast, o nosso convidado é o patriarca da Estaca Londrina, né? E ele me contou, ele me disse assim, você me fez reviver anos que eu já tinha esquecido, coisas que eu já tinha esquecido. E o sentimento que veio foi um sentimento tão de profunda gratidão, de ter vivido tudo aquilo. E com certeza é normal, com o passar do tempo, a gente esquecer as coisas, né? Porque a nossa mente, apesar dela armazenar tantas coisas, ela também precisa fazer os novos armazenamentos de memórias, de coisas. Então a gente já vai deixando para trás. E quando ele disse, né? Quando eu revivi isso, eu revivi coisas tão importantes que, se eu não tivesse vivido isso, eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje. É verdade. Não, sem dúvida. Essas memórias são muito boas. E teve muita coisa engraçada também na missão, né? Belém, embora o norte do Brasil, né, o norte e o nordeste, seja mais difícil por causa do calor, né? É diferente, a comida é diferente do que a gente come aqui. A cultura, né? Também, a cultura é né? diferente. Mas eu não conheço um povo mais amoroso do que aquele povo, né? Quando você chegava na casa, eles falam, Ed, fica mais, nunca queria, sempre tinha alguma coisa para comer, nunca queria que você fosse missionário embora. Nunca fica sem comida, né? Não, missionário não fica sem comida, principalmente no norte e nordeste, né? É um povo bom demais, aquele povo, acho que se tem um povo bom no Brasil é o povo do norte e nordeste. Esse povo tem um coração que não cabe dentro deles, eles sabem dividir, eles sabem socorrer, né, o próximo na sua necessidade, né? Então isso foi muito bom, né? E tem muitas histórias engraçadas, né? Uma cultura diferente. Pode contar, a gente Vou tá contar aqui uma. te ouvindo. Eu me lembro que teve um dia que, tinha sido tão difícil, a gente não tinha conseguido ensinar ninguém, e um calor, né? Belém é muito quente. E de repente a gente parou em frente a uma casa e tinha 2 araras andando na frente da casa, 2 araras vermelhas, grandes, bonitas, né? E eu toquei a campainha, veio uma jovem, pode falar, o que você quer, né? Muito brava, né? Eu falei, puxa vida, né? E na hora deu um estalo, né? Eu falei, nós somos do Ibama e a gente veio ver se vocês têm a licença para ter essas araras, né? E ela, espera um pouquinho que eu vou chamar minha mãe, né? E entrou correndo. E o meu companheiro falou assim, você acha que é para você falar um negócio desse? Eu falei, eu tinha que quebrar o gelo de algum jeito, né? Aí a mãe voltou, ela, oi, então, senhor, sabe o que é, né? Eu falei, não, senhora, desculpe, né? Foi uma brincadeira, nós somos missionários, né? E ela, então pode entrar. Se fosse do Ibama, não podia entrar. Né? Mais um barato. Tinha um missionário, a gente não tinha dinheiro para nada, né, na missão. Não tinha dinheiro para nada. Qual missionário que tem dinheiro? Não é? Né? E a gente morava numa área que era muito longe. Era muito longe. Tinha tido um problema com a casa onde a gente ficava, dentro da região, e a gente precisou mudar para uma outra casa que ficava uns 6 quilômetros de distância de onde a gente tinha que trabalhar, ensinar, né? E um dia um missionário americano estava junto comigo, né? E eu falei, cara, a gente não tem dinheiro. Ele falou, não, hoje nós vamos de ônibus. Eu falei, mas como que vai de ônibus? A gente não tem dinheiro. Ele falou, não, eu tenho um jeito, pode deixar. E nós entramos dentro do ônibus, e o ônibus andou, e eu fui passar a cancela. Ele falou, não, você não tem dinheiro, como é que você vai passar a cancela? Ele falou, pera só um pouquinho. Aí ele gritou, o cobrador, motorista, tá indo para Guanabara, né?
E o cobrador falou, não, Guanabara é para o outro lado. Ele falou, rapaz, então para o ônibus que nós estamos indo no sentido errado. Eu falei, você vai mentir dentro do ônibus. E aí era assim que ele fazia. Só que o motorista percebeu, né, depois de alguns dias. E o que aconteceu? Ele parava e falava, Helder, entra, pode entrar que eu levo vocês. E aí ele levava a gente todo dia. E aí você tinha um carona de graça. Tinha carona de graça. E nessas caronas foi que a gente conheceu algumas famílias. Uma delas foi o André e a Andréia. O André estava com o carro na avenida e de repente o André parou o carro para dar carona para a gente entrou e eu comecei a falar, nós somos missionários, né, da igreja e tal, e a Andréia começou a dar risada no banco do lado. Eu falei, pô, desculpa, né, mas por que a senhora está rindo? Ela falou, porque eu sou membro da igreja, né? Eu falei, que bacana, vocês são membros da igreja? Ele falou, não, eu não, só ela. Eu falei, você não é? Eu falei, você já foi? Ele falou, não, ela nunca convidou. E ela olhou para ele assim, como assim? Ele falou, tô mentindo? Você já me convidou para ir na sua igreja? E aí ela ficou, né? Mas é que eu achei que você não... Eu falei, bom, então faz o seguinte, se é por falta de convite, está convidado, vamos domingo? Ele falou, vamos. E ele foi. E olha o que aconteceu na vida desse homem. Uhum. Eles eram jovens, eles tinham 25, 26 anos, esse casalzinho, né? E o André era enfermeiro. E um dia, voltando do trabalho, muita chuva, isso foi em Macapá, o André, sem querer, atropelou uma pessoa. E era um homem que estava bêbado na pista. E esse homem faleceu. Mas ele bateu o carro e ele não viu que era uma pessoa, ele achou que fosse muita chuva, um bicho, alguma coisa. No dia seguinte, ele viu no jornal que uma pessoa havia morrido próximo de onde ele tinha tido o acidente. E ele foi até a delegacia. Ele falou, olha, eu que atropelei, né? Ele não foi preso, nada, porque mas precisou fazer trabalhos comunitários, só que assim, ficou no coração um sentimento de muita tristeza. E quando ele aprendeu sobre o Evangelho, ele recebeu autorização para ser batizado. Esse homem chorava, né, por sentir que ele havia tido o perdão de um mal que ele havia, mesmo sendo sem querer, a pessoa sente sentimento de culpa, sem a intenção, né, no sem coração, a intenção, né? Então, olha quantas bênçãos, né, que o Evangelho trouxe para essa pessoa o alívio, né, de uma situação na vida, né? E isso é muito bom. Pensando sobre isso, quantas vidas foram mudadas, né? Porque talvez através dele, porque quando nós nos arrependemos daquilo que a gente faz, já se torna um alívio para o nosso coração. E quando a gente sente que o Senhor nos perdoou, o alívio é muito maior, né? E quando não é intencional, eu imagino como tinha sido difícil para ele todo esse tempo, né? Sim. E quando ele pôde ser batizado, é uma alegria tão constante no nosso coração. E certamente trouxe... Isso muda gerações, né? Exato. Porque aí os filhos que vieram desse casamento já têm o Evangelho na vida, né? Então puderam talvez servir uma missão, né? Não dá não sei você se serviram. Calcular. É a história de que você pode contar quantas sementes tem dentro de uma maçã, né? Mas ao plantar você não pode imaginar os frutos que aquilo vai dar, né? É exatamente o que acontece com todo jovem que vai fazer um trabalho missionário. E o trabalho missionário, eu não me lembro quantos estamos, 88 mil? Foi a última, acho que jovens no trabalho missionário, né? Em todo o mundo. E a gente fica muito... Eu falo que quando eu vejo uma abertura de chamada, eu fico muito animada. A gente fica muito animada, né? Sim. Inclusive, eu tenho assistido de todos da Estaca Piracicaba. Eu gosto muito de assistir de todo mundo. Falo, me avisem, eu quero assistir. E dos últimos tempos, um dos para a gente mais empolgante foi do nosso sobrinho Pedro, né? É verdade. Foi pra gente a gente chorou Pedro bastante. Foi para Fortaleza Leste. Fortaleza Leste. E já está no campo missionário, né? E o quão as bênçãos, ela vem até antes da missão, né? Essa preparação toda da missão, do Pedro ir para a missão. Hoje eu fiquei sabendo que um outro rapaz
que eu conhecia, que não queria ir para a missão, também já abriu o chamado missionário, vai agora. E quantas vidas vão ser mudadas? E assim, a própria vida, né? Eu acho que muda tudo. Eu acho que quando vocês vão para a missão, vocês vão de uma forma e voltam de outra. Não importa. Não importa se teve que voltar antes porque surgiu algum problema, mas a missão, ela muda as pessoas. Ela pode mudar, na verdade, o Salvador muda as pessoas, pode mudar até o nosso caráter, né? Nossa essência. E foi isso que a missão fez comigo, né? A missão de alguém mudou tudo aquilo que eu tinha da visão do mundo. E hoje, 26 anos depois, eu me sinto tão privilegiada por esse trabalho missionário, que eu me sinto no dever de poder falar para as pessoas sobre o Evangelho, de que forma a gente pode falar sobre isso, né? O quanto nosso Evangelho é um Evangelho de alegria, né? Porque Sim. Muitas vezes acham, vocês estão ali numa religião, vocês não podem tomar café, vocês não podem comprar no domingo, não podem fazer isso, não podem fazer aquilo. E as pessoas acham que a gente está numa prisão, né? E é muito mais fácil olhar o que eu posso. Né? Então, eu posso exercer fé, que Cristo vai mudar e vai corrigir os meus problemas. Uhum. Eu posso devolver para Deus 10% de tudo que Ele me dá, e eu tenho a promessa de que Ele vai abrir as janelas do céu e vai cuidar da minha vida, né? Não só financeiramente, mas tem coisas muito mais importantes do que espiritualmente, isso, né? Eu posso, por causa do Evangelho, criar centenas de oportunidades de servir. Uma vez meu pai, falando isso com meu pai, eu falei, pai, o que eu amo na igreja é porque eu não conseguiria fazer o bem para tantas pessoas se eu não tivesse o Evangelho de Cristo na minha vida. As oportunidades, as portas que a igreja abre para que a gente possa servir o próximo, né, são inúmeras, são muito grandes, né? Não recebemos nem um centavo por isso. E sem receber nenhum centavo Inclusive, por isso, né? Muitas vezes, nós usamos nossos próprios recursos para poder servir. Exatamente. Né? E o que a gente recebe é muito maior do que o financeiro. Né? Os laços de amizade que são criados por conta de um serviço de amor ao próximo, né? Isso não tem preço, né? É tão bom falar sobre Jesus Cristo. A minha vida tem mudado, assim, muitas mudanças em minha vida teve desde que eu conheci o Evangelho. E não foi lá no comecinho, não, quando eu me batizei, eu já sabia tudo. É um progresso, né? O nosso progresso pessoal, conhecer o Salvador. E nesse tempo todo de igreja, de serviço, a gente aprende que quem mais ganha somos nós que estamos servindo, né? O serviço, ele tem um retorno para a gente grandioso, porque a gente consegue sentir alegria no coração. Me lembro que uma vez eu li numa liarrona, uma irmã, ela descobriu que tinha câncer. E os dias que ela fazia quimioterapia eram os piores dias da vida dela, porque ela sentia muitas dores, né? Tinha muitas rejeições, o corpo tem muitas rejeições por causa da medicação, que é muito forte, né? E um dia ela conversando com o marido, eles conversando, né, ela perguntou assim, nossa, por que essas dores não melhoram, né? O que será que poderia fazer para que essas dores pudessem melhorar? E ele disse assim para ela, sirva. E ela, né, toda brava com ele, disse assim, mas na minha situação, como é que eu vou servir? Ele apenas disse para ela, sirva. E ela começou a ver esse serviço de uma forma diferente. E nos dias que ela saía para servir alguém, alguma irmã ou alguma coisa que ela tinha que fazer, ela disse que naqueles dias ela chegava em casa e não sentia uma dor durante o dia. Então, esse evangelho também é um evangelho de cura, né? Uhum. Ele traz essa cura, né? E os missionários trazem a nossa cura, trazem as boas novas, né? Fê, eu sou muito grata por ter conhecido você, por termos
tido uma relação tão boa de amizade, temos ainda, né, mesmo distantes há 500 e pouquinhos quilômetros, né? É verdade. A gente sempre fala de vocês, o quanto vocês fizeram diferença na vida do Daniel. Você sabe que você fez muita diferença na vida dele. Ele sempre é grato por isso. Ele fez na minha também. E eu me lembro de que quando você foi entrevistá-lo uma vez, para que ele fosse presidente do Quórum, acho que da ala 3, você disse uma coisa que marcou muito meu coração. Você disse assim que você tinha muito orgulho de quem ele era e que queria que seus filhos fossem parecidos com ele. E naquele dia eu tive a certeza de que eu tinha casado com a pessoa realmente, mas eu já tinha certeza, né? Mas que eu tinha casado com a pessoa que faria diferença na minha vida. E você me fez enxergar muitas vezes. Você me fez enxergar desse dia que esse evangelho faz com que a gente conheça as pessoas certas na nossa vida, né? Sim. E eu fico muito feliz e grata por você estar aqui. Era uma das pessoas que a gente queria muito que estivesse no podcast para contar sobre essas histórias. A gente sabia da sua história de conversão, que era uma história que pudesse fazer diferença na vida das pessoas. O Histórias da Missão, ele tem a missão de não só contar as histórias, mas também de levar o evangelho para as pessoas, né? Sem dúvida. E a gente está chegando ao final aqui, e eu queria te fazer uma última pergunta, que é: qual foi a maior bênção que a missão te trouxe? Tem uma escritura, né? O Salvador, ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A missão me ajudou a adquirir o conhecimento de Jesus Cristo, quem Ele é. E dá para a gente resumir um pouquinho, conhecer a verdade, né, de onde eu vim, o propósito dessa vida, o que eu preciso fazer aqui, né, qual o objetivo da criação dessa terra, né, e para onde eu posso ir depois dessa vida, né. Faz toda a diferença, mas o conhecimento de Jesus Cristo. Eu me lembro, eu vou resumir a minha resposta dessa sua pergunta. Um dia que eu tinha tido a notícia, né, de que minha mãe não estava muito bem. Eu estava numa avenida em Bragança, no interior do Pará, é uma cidadezinha bem pequenininha, tem acho que 20 mil habitantes. E um calor, era uma avenida de terra. A gente andando na terra, as casas eram muito distantes uma das outras, então a gente tinha que andar muito, né? A gente estava indo almoçar. E eu me lembro que aquele dia eu estava fazendo um jejum, né? Para quem está ouvindo a gente, né? Os membros da igreja têm o costume, né, de seguir esse conselho do próprio Salvador, de ficar por algumas refeições sem se alimentar, né? E eu estava fazendo um jejum e querendo que minha mãe melhorasse, né? Mas naquele dia eu estava me sentindo muito pequeno, impotente, indigno, como se tudo que estava acontecendo era porque eu não era merecedor, né, das bênçãos de Deus, né? Acho que todos nós, em algum momento da vida, sentimos isso, né? E eu comecei a orar no meu pensamento, e eu comecei a pedir perdão para Deus. Falei: Senhor, se eu não sou aquilo que o Senhor esperava, me perdoa, né? E naquela avenida, no meio do sol, eu senti um abraço tão grande do Salvador aquele dia, né? E as palavras de: meu filho, eu amo você como você é, né? E então um dos aprendizados foi de que Deus nos ama como nós somos. Ele não espera que a gente fique como estamos, né? Ele espera que a gente melhore, mas Ele nos ama com todos os nossos desafios, né? Porque é um Deus de amor, né? De misericórdia. De misericórdia. Então, um convite, talvez, no final desse podcast, né? Conhecereis a verdade vos libertará. O conhecimento, os missionários, né? Que o podcast são Histórias da Missão, mas nós temos aí no Brasil todo tantos missionários, né? Ouvir o que os missionários têm a dizer vai fazer grande diferença na vida das pessoas. Conte, né? Fale do site da igreja. Né? A igreja, ela tem muitos canais para você buscar. O Instagram, né? Você pode entrar lá e
E a igreja chama a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, né? Se você entrar e escrever só isso lá no Google, já vai aparecer ali um canal para você buscar. Mas tem um negócio legal no site também, chama localizador de capelas. Qualquer cidade que você estiver, você quiser... Esse está no www.churchofjesuschrist.org. Mas se você colocar no Google Capela Santo dos Últimos Dias, já vai aparecer para você procurar. Mas o convite é, escute o que os missionários têm a dizer e veja se faz sentido na sua vida. Muito obrigada, Fê, pela sua presença, por estar aqui conosco em mais um episódio do podcast Histórias da Missão. Eu que agradeço, foi um privilégio. É nosso privilégio de você estar aqui hoje, contar tantas coisas como você contou, sobre a sua história de conversão, que era uma coisa que eu estava muito animada em passar para as pessoas. E você que nos assistiu, muito obrigada por estar aqui conosco, por chegar até aqui. E você que não é membro da igreja, se quiser conhecer mais sobre a igreja, pode entrar lá no site www.churchofjesuschrist.gov e procurem uma ícone onde os missionários vão procurar vocês. Se vocês não conseguirem, podem entrar em contato conosco pelo nosso Instagram no direct, podcast Histórias da Missão, que a gente consegue te ajudar. E mais uma vez, muito obrigada por estarem aqui conosco. E sigam nossas páginas no Instagram, @podcast Histórias da Missão, e também lá no YouTube, podcast Histórias da Missão. Coloquem o sininho lá para ativar, compartilhem com os amigos, com os familiares e deixe que essa mensagem seja levada a mais pessoas. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Fê, obrigada.